Vamos lá então, vamos fechar com chave de ouro aqui, explicando a CPI das ONGs e por que a grande mídia me persegue sobre o Padre Júlio. Persegue. Aham. Fala pessoal, tudo bem? Vocês devem estar acompanhando todo esse caos que está acontecendo na imprensa e todo esse cancelamento dirigido a mim. Não, ninguém fez cancelamento não, todo mundo só está mostrando que você está perseguindo um padre e você quer criar uma CPI para investigar um padre. Isso quem fala não é a grande mídia, são os seus pares, são os outros vereadores, né? Porra, pelo amor de Deus, cara. Por conta da CPI das ONGs no centro de São Paulo. Muita gente, inclusive, não sabe por que eu abri essa CPI, o que ela vai investigar, o que é a CPI e o que está por trás de tudo isso. Então eu me dirijo a você, especialmente você que me segue, você que me acompanha, para você entender o que é essa CPI e principalmente aonde eu quero chegar com ela. O primeiro ponto é que todo mundo que conhece São Paulo sabe o caos que é a região da Cracolândia. Sabe o caos que existe naquele lugar. E que ONGs e políticos esquerdistas, umbilicalmente ligados, combatem o policiamento, a atuação da polícia militar e distribuem drogas, cachimbos, distribuem seringas. Vocês ouviram bem, né? Distribuem drogas. Ele não tem como provar isso que ele está falando, tá? Para usuários de drogas. Esse é o primeiro ponto que tem que ser analisado dentro E dessa. aí tem uma parada, gente, que é o seguinte: a questão da distribuição de seringas, a questão da distribuição de cachimbos é por uma questão de redução de danos. Para esses caras não pegarem mais doenças, para esse compartilhamento de seringa é problemático. Você tem uma doença que é transmitida pelo sangue, você vai passar a doença para outra pessoa. É problemático. Essa política da redução de danos, vários países do mundo empregam. Portugal emprega, o Canadá emprega, muita gente emprega. É uma questão de você, já que você não tem como evitar que a pessoa vai fazer o uso da droga, tá ligado? Pelo menos evita que ela cause mais danos a si mesma. Então tem toda essa questão disso, né? Tem como. Cara, não é tão simples quanto ele coloca, tá ligado? Não é chegar lá, dar o cachimbo incentivando a pessoa a usar. Pô, já que você já vai fumar crack, toma aqui o cachimbo para você não cortar sua boca, para você não se machucar. Já que você vai usar drogas injetáveis, toma aqui uma seringa para você não compartilhar a seringa, porque isso é problemático, isso faz transmitir doença, né? É essa questão de reduzir o dano. Ele em nenhum momento falou disso. Tá? Mas por quê? Porque é aquela questão, não corrobora com a narrativa dele. CPI. Mas a coisa não para por aí. O buraco vai muito mais embaixo. No meio disso tudo, quando eu fiz o protocolo requerendo a abertura da CPI, eu vou explicar para você, eu nem citei o nome do padre Júlio Lancelotti. O objetivo da CPI é investigar as ONGs que Por que, que os seus pares, os vereadores falaram isso? Tem vereador falando isso, por sinal. atuam na região central. ONGs que recebem dinheiro público, ONGs que têm ligação política, ONGs que eventualmente. Toda ONG tem ligação política, Rubinho. Toda ONG tem ligação política. Não tem como você falar isso não. O MBL começou como uma organização não governamental, né? Não tinha lado político não. O grupo que você ajudou a fundar, inclusive, é o mesmo grupo que tem o Arthur Durval, que chama, que se eu não me engano é ele mesmo, que falava que o Padre Júlio é o cafetão da miséria. Como é que fica? Nomeiam parentes de político para trabalhar dentro delas e que no meio disso tudo exploram a miséria que existe Você nomeou quem para trabalhar no seu gabinete? naquele local. Porque a conta é muito simples. Se a miséria não acabar, o financiamento dessas ONGs também não vai acabar. No meio Qual que é o grande projeto político de você e do seu grupo político para combater isso? Vale lembrar que você apoiou o Bolsonaro na última eleição. O Bolsonaro que colocou 33 milhões de pessoas passando fome, que colocou mais da metade da população brasileira em insegurança alimentar, aumentou a miséria, botou as pessoas para pegar osso para fazer sopa, né? Isso é o que? Isso é combate à miséria para você? O candidato que você apoiou nas eleições do presidente. O candidato que você apoiou nas eleições do presidente, nos 4 anos de governo, ele simplesmente aumentou a miséria. O que ele fez para combater a miséria? Porra. disso tudo, uma em cada 4 pessoas em situação de rua que reside no Brasil está na cidade de São Paulo. 20% dos moradores de rua, usuários de drogas ou não, estão no centro de São Paulo, na cidade de São Paulo. E isso tudo traz É tipo essa tirinha aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que elucida bem.
muito caos, constrangimento para toda a população que reside no local. Vendo tudo isso e acompanhando a dor das pessoas que moram no centro, eu recebi inúmeras associações, conselhos, denúncias sobre essas ONGs, denúncias sobre pessoas que atuam dentro dessas ONGs. Você não apresentou para o Ministério Público Federal, por exemplo, assim, ou estadual? Porque aí ia ser a máquina pública inteira em cima dos caras. Ah, não, temos que fazer uma CPI. Mas por que uma CPI? Né? O Haddad providenciou moradia para os usuários não ficarem nas ruas e criou oportunidade de trabalho para aqueles que desejassem mudar de vida. A primeira ação do Dória foi desfazer essa iniciativa. E, inclusive, vale lembrar, o camarada, você que falou isso, o Prumst, a reclamação da galera que começou a trabalhar com essa iniciativa era que eles queriam trabalhar mais e não conseguiam. Você lembra? Não sei se você vai recordar desse fato. Teve uma galera que participou desse programa do Haddad e tal, que ele dava moradia, ele alugava os hotéis do entorno da Cracolândia, botava as pessoas para morar lá dentro e arrumava um emprego para essa pessoa. A primeira reclamação dessa galera é que eles não podiam trabalhar mais. Você consegue entender a questão? E o pedido muito claro: Rubinho, abra uma CPI para investigar tudo isso. Você sabe, você que me acompanha desde o início do meu mandato, meu principal compromisso, ou melhor, desde a campanha de 2020, meu compromisso foi fiscalização. Eu não ia me furtar da minha obrigação. Eu não podia prevaricar enquanto vereador. Tenho que fiscalizar. Fiz o Ai, pedido de abertura da Deus. CPI. Fui vereador por vereador explicando a CPI, a dimensão dela, quem estaria envolvido e onde podia chegar. E comecei a coletar um grande número de assinaturas. E a CPI foi crescendo, tanto que protocolei ela em questão de 30 minutos. E naturalmente, dada a gravidade da coisa, a Câmara resolveu por bem que daria para ter corpo e abrir a CPI em fevereiro. Só que nesse exato. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem é Rubinho Nunes, vereador de São Paulo que propôs CPI que mira Padre Júlio? Responsável por protocolar o pedido para criar a CPI para investigar ONGs que atuam na Cracolândia, o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, do União Brasil, já propôs restringir a distribuição de alimentos para moradores de rua. Tá? Então, ou seja, dar comida para quem tem fome? Não, pode isso não, né? O Rubinho parece o cabeça de martelo é, do, do Miranha, um pouco. Rubinho ficou conhecido por ser um dos fundadores do MBL, Movimento Brasil Livre. Ele deixou o grupo em 2022 depois de anunciar apoio a Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez nos 4 anos mesmo, gente? Essa parte ele não vai falar. No segundo turno das eleições, contrariando a decisão do movimento que defendeu o voto nulo. O advogado formado pela PUC. Ai, meu Deus. Rubinho tem 35 anos e é filho do vereador de Vinhedo, Rubinho Nunes, do Podemos. Ele foi eleito vereador pelo Patriota em 2020, com 33 mil votos. Em 2022, já no União Brasil, se candidatou a deputado federal, mas desistiu, porque ele não ia ser eleito. Por isso que ele desistiu. O nome do vereador voltou a ser citado após protocolar uma CPI que mira o padre Júlio Lancelotti. Rubinho perdeu apoio de ao menos 7 vereadores que assinaram o requerimento. O texto não citava nominalmente o nome do líder religioso e os vereadores afirmaram que se sentiram enganados. Então, olha só, ele falou que a mídia está cravando isso, né? Primeira reportagem que eu peguei aqui do UOL já mostra, ó, o texto não citava nominalmente o líder religioso. Nos últimos dias, Rubinho tem reforçado as críticas que faz ao padre, reconhecido pelo seu trabalho com a população em situação de rua. Vou investigar a máfia da miséria na Cracolândia. Afirma em publicação nas redes sociais. Nas eleições de 2021, ele declarou ao TSE patrimônio de 193 mil. Nas disputas em 2022, ele declarou um patrimônio de 456 mil. Aumentou 136%. Gente, como que ele aumentou esse patrimônio? Como? Né? Em 2016, o vereador se lançou vice-prefeito lá na sua cidade natal, mas não foi eleito. Olha que novidade, né? Rubinho também tentou barrar as indicações de Jean Paul Prates e Aloysio Mercadante para a chefia da Petrobras e do BNDES, respectivamente. Em junho de 2022, ele acionou o Ministério Público para que o
MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, fosse enquadrado como organização criminosa. O movimento tem como deputado, tem o deputado federal pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, como um de seus líderes. O que o vereador já propôs em agosto no ano passado, Rubinho apresentou um projeto de lei que restringia as doações aos moradores de rua. A proposta do vereador é que a distribuição de alimentos só pode ser feita seguindo diferentes critérios, entre eles a autorização da prefeitura. Né? Caso as organizações não cumpram as regras, o projeto prevê multa de R$ 17.000. O texto chama as regras de protocolo de segurança alimentar para as organizações não governamentais. Nas redes sociais, Rubinho diz que a distribuição irrestrita de alimentos para moradores de rua incentiva as pessoas a continuarem vivendo em meio ao lixo. É claro, porque todo mundo adora viver na Cracolândia. Todo mundo adora. No momento, o senhor Júlio Lancelotti, um padre que é ligado ao MST, um padre que fez vídeos de apoio ao Lula, um sujeito que faz da batina sua militância política, passou a me atacar. Até então ele não tinha sido citado. Só que junto do ataque... Sabe o que eu acho interessante? Jesus Cristo falou contra o Estado. Sabe quando Jesus Cristo entra no templo e vai derrubando a bancadinha da galera, falando que lá não era lugar de comércio? Gente, isso é um ato político. De todos os messias que você tem ao longo da história aí, de todas as figuras messiânicas, Maomé, Jesus, e todos eles, Jesus é o único que tem caráter político. Ele foi morto pelo Estado. Ele se diz cristão e não sabe disso. Você entendeu? Nada mais natural do que um homem como o Padre Júlio ser um homem político. Nada mais natural. Vocês podem ver aqui do lado. Ele já começou a divulgar o Pix da ONG dele para receber mais doação. Interessante, né? Só que ele também não faz parte da ONG, só que ele recebe esses valores. Enfim, no meio de tudo isso, a imprensa, o establishment... A ONG que ele... Fala nada. A mídia petista elegeu um novo... A mídia petista. Por que a mídia é petista? Porque discorda dele. Fariseu a ser cancelado. Rubinho Nunes, vamos atacar o vereador que quer investigar as ONGs. Como? Vamos mudar a dimensão da CPI das ONGs para a CPI do... Gente, agora eu vou falar com muita calma uma parada que é o seguinte. O Rubinho Nunes, ele é patrocinado por gente do ramo imobiliário, tá? Quem financia a campanha desse cara é gente do ramo imobiliário. Quem mora na cidade de São Paulo sabe muito bem que é muito comum quando a polícia vai e tira a Cracolândia de um lugar, os caras mudam para outro, correto? Olha que coisa interessante, a Cracolândia está em um determinado lugar. Se você pegar empresas do ramo imobiliário, o que eles fazem? Eles pegam, compram os imóveis nesse lugar que está com preço muito baixo, porque só pelo fato da Cracolândia estar naquele ambiente, puxa o preço dos imóveis para baixo, porque ninguém quer morar ali, ninguém quer ter estabelecimento ali, ninguém quer ter sala comercial ali. Você vê tudo sendo puxado para baixo, né? Os caras vão lá, compram, a prefeitura vai lá, tira os caras de lá, aquilo sobe, o preço daquilo volta a subir, porque a prefeitura vai fazer obras públicas, vai limpar todo o local, o preço daquilo vai voltar a subir, e aí os caras vendem de novo. Eles pagam, compram na baixa e vendem na alta. Por que é tão interessante para essa galera fazer esse tipo de coisa, né? Lembrando, quem faz esse tipo de coisa é gente do ramo imobiliário. Tá? Não estou falando que o Rubinho faz isso para atender interesses dos outros. Não estou falando, ligando uma coisa com a outra. Quem está fazendo isso é você que está assistindo o vídeo. Tá bom? Só que ele é patrocinado pelo ramo imobiliário. Aí você pega, lá em São Paulo, acontece exatamente esses movimentos que eu estou narrando para você. Tá? Se uma coisa tem a ver com a outra, é você que está dizendo. Eu só contei os fatos da forma que as coisas acontecem. Padre. E vamos pintar o vereador como perseguidor da Igreja Católica. Eu que sou cristão, eu que sempre apoiei as causas da Igreja, passei a ser um perseguidor da Igreja. E aí é uma questão que é o seguinte, você apoiou tantas causas da Igreja, Jesus dividiu o pão com quem mesmo? Foi com o imperador de Roma ou foi com os pobres? É só essa pergunta que eu gostaria de ver o Rubinho responder. E uma série de ateus, pessoas que invadem a igreja, tipo aquele atual deputado petista do Paraná, que invadiu uma igreja para atacar a igreja, essas pessoas agora estão defendendo... O Renato, que inclusive o paroco e a paróquia pediram desculpa para ele, porque ele foi lá manifestar em prol de um irmão. Um irmão, quando eu digo não um irmão de sangue, eu falo um irmão de causa. Sim,
Ah, né, saiu depois, o próprio Padre Júlio já comentou o próprio negócio, o próprio Padre Júlio defendeu o rapaz. Né? E o Paroco em questão, que tava no dia que o Renato entrou, aquele rapaz, ele tem um black bonitaço, por sinal, eu me amarro no black do Renato, tá ligado? A paróquia pediu desculpas pra ele. Ele vai falar dessa parte? Ele não vai falar, porque aí não corrobora, tá ligado? Padre. Por quê? Porque naturalmente o padre é alinhado ideologicamente a eles. Basta você ver essa foto Ah, aqui do padre com o Lula. mas Não é aí você não tem alinhamento ideológico nenhum, né? Você apoiou o Bolsonaro, você apoiou o Tarcísio, mas você não tem alinhamento ideológico. Você é o rosto do isentão, não é? Deixa eu ver só um negócio. Tem 3.000 likes. Tem 18 mil assistências, mas aí 18 mil assistindo, né? Não é nem um 10% do que ele tem de inscrito. Então, ou seja, o vídeo é a velha frase: quem não deve não teme, fazendo sentido novamente. Mas os comentários, a essa onda galerinha, aqui a do padre. galerinha ridícula que vota nele que faz esse tipo de Com o comentário. Guilherme Boulos. Isso já dá um norte da atuação dele. Só que o padre volta a dizer, não é nem citado, mas sim as ONGs. Só que essas ONGs orbitam ao redor dele. Mas a camada disso é ainda mais profunda. O primeiro ponto, a política de redução de danos reina na Cracolândia. Existe uma ONG que chama Craco Resiste. Tá aqui do lado, ó. Chama a Craco Resiste. E ela diz o seguinte: cachimbos, seringas e redução de danos. É um post que a ONG fez. A prioridade número 1 da ONG é combater a violência policial. Eles não querem combater o usuário de drogas, eles não querem salvar. Sabe por quê, Rubinho? Ninguém acorda num belo dia e pensa, poxa, vou fumar crack. Ninguém acorda num belo dia e vai usar droga. As pessoas que usam droga, elas buscam um refúgio da realidade, né? Tanto é que já tem pesquisa que mostra que quando a pessoa tem uma qualidade de vida boa, ela recorre a entorpecentes para uso recreativo com a incidência muito menor do que quando ela vive em condições precárias. Tem artigo científico que fala disso. E tem artigo científico que mostra como muito das pessoas que são viciadas, normalmente o gatilho para o vício é uma questão emocional. Eu falo isso porque eu convivi com pessoas que eram alcoólatras. Álcool é uma substância legalizada. Mas hoje, se você não sabe, o álcool e a nicotina são as drogas que causam mais mal tanto ao indivíduo quanto à sociedade. Vamos proibir o álcool e o cigarro? Tem uma ideia melhor. Vamos proibir o açúcar. O açúcar ele é 10 vezes mais viciante que a cocaína e 10 vezes mais potente que ela. É mais fácil você parar de fumar crack do que você parar de comer açúcar. Você sabia disso, Rubinho? Vamos proibir as pessoas de comer açúcar? Cafeína. Cafeína é uma droga. Vamos proibir cafeína. As pessoas em situação de droga. Cara, é muito patética a argumentação do cara, velho. Porque ele fala da situação da pessoa que usa drogas como se ela abrisse um buraco no chão e a pessoa spawnasse, velho. Tá ligado? Tem um parece que ele fala de um jeito que naquela coluna ele tem um respawn de viciado. Porra, velho. Não, eles querem pegar o usuário de drogas e dar cachimbo para eles fumarem crack. Você acha que isso é uma política adequada? Recentemente, um trabalhador da região da Cracolândia morreu perfurado com cachimbo. E vamos concordar? Um cachimbo tem valor de mercado dentro da Cracolândia. Ele pode ser trocado por pedra de crack. Resumindo, você dá um cachimbo, você está dando uma pedra de crack para a pessoa fumar. Só que a Craco não para por aí. Olha esse outro tweet aqui. Bombas na Cracolândia. Agora. Qual que é o sentido disso? Tá, beleza. A pessoa troca o cachimbo dela em troco de crack. Ela vai fumar em quê? Na mão? Polícia que, além de desumana, é ineficiente. Ninguém sai da rua para usar crack porque sofre violência. E cara para a sociedade. Eles quiseram dizer que a polícia é cara para a sociedade. Chegam a gastar 14 mil só em bala de borracha e gás lacrimogêneo em um dia normal. Esse massacre tem que acabar. Que massacre? Massacre da polícia defendendo o cidadão, o trabalhador que mora na região da Cracolândia e que é refém do tráfico? Essa ONG não tá a fim de tirar as pessoas. Ô Rubinho, quanto tempo a gente tá na guerra às drogas mesmo e quanto tempo as drogas estão ganhando? A guerra às drogas funcionou muito nos Estados Unidos, né? Criou encarceramento em massa. No Brasil, a mesmíssima coisa. Da rua. Não está a fim de curar nenhum usuário. Porque se quiser curar o usuário, vai internar ele, internação compulsória, vai trazer ele para perto da família, acolher. Internação compulsória. Isso não funciona, tá? Tentar entender a dor do usuário e tirar da droga. Não, eles dão cachimbo, dão seringa e larga jogado ao relento. Por quê? Porque isso move uma Você vai tentar entender realmente a dor do usuário? Ah, pelo amor de Deus. indústria que gera milhões Impossível tancar essa porra. Olha a visão de mundo desse cara. É lastimável o que esse cara tá falando, velho. É lastimável. de reais para essas ONGs. E, naturalmente, elas continuam trabalhando. Vamos concordar? Isso tem que ser analisado. Isso é de interesse público. Ô Rubinho, você tem que entender uma coisa. A ONG existe por ineficiência do Estado. Você sabia disso? Quando existe uma ONG
para tratar um assunto, ela existe por ineficiência do Estado. Se tem uma ONG encarregada de distribuir comida em áreas carentes, é porque o Estado não faz isso. Se tem uma ONG cuidando de usuário de droga, é porque o Estado não faz isso. Uma ONG existe por ineficiência do Estado. A ONG não spawna, o prédio não abre um buraco no chão e sai a casa ou o prédio, você entendeu? Lá no prédio onde a ONG tá, do nada não abre um vácuo assim e brota o andar aonde a ONG tá, não, querido. Público e é objeto de fiscalização. Se você quer acabar com a Cracolândia, você precisa apoiar uma CPI que investigue as ONGs que atuam na Cracolândia. É uma questão ligada, é uma linha muito reta. Lá, vi agora que estão nessa guerra às drogas de maneira séria na Colômbia. O ponto de renderem um programa de televisão. Cara, eu vou te falar só um exemplo de uma coisa, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que vai ter aqui, ó. Álvaro Uribe. Acho que é esse cara aqui, o Wikipedia. Álvaro Uribe é advogado formado pela Universidade de Antioquia, com especialização em administração, CSS, e gerência pela Harvard University. Entre 1998 e 1999, foi estudante da St. Anthony College, Oxford, na Inglaterra, graças à bolsa Simão Bolívar do Conselho Britânico, quando o senador promoveu a campanha contra a extradição de Pablo Escobar aos Estados Unidos e supostamente já trabalhou para o cartel de Medellín, o que ele nega. Gente, ele foi presidente da Colômbia, esse cara. O cara que em 1991 ele estava na lista da NSA como um dos maiores narcotraficantes de cocaína do mundo, tá? 91. Em 98 ele foi eleito presidente da Colômbia com o apoio dos Estados Unidos. Só pra constar, tá bom? Essa coisa vai além. A galera fala tanto de guerra às drogas, mas, gente, guerra às drogas é guerra ao pobre. Não é combater as drogas. Reclamam do gasto da polícia com bala de borracha. Eles queriam o quê? Que gastasse com bala de verdade? É bala de efeito moral pra conter o dano. Só que em nenhum momento eles criticam a E aí fica a questão, né, Rubinho? Como é que a polícia vai agir com a mesma violência quando é pra investigar o Jorge Paulo Lema pelo negócio das Americanas? O Beto Sucupira. A polícia age com violência contra esses caras? E aí, gente, é uma questão muito simples de se entender. Quem que foi mais danoso para a sociedade? Um usuário de crack ou a fraude fiscal da Americanas cometida por 3 bilionários? Quem que foi mais danoso para a sociedade? Mas adivinha quem que o Rubinho quer combater com tanta violência, né? A violência é do tráfico de drogas, que fornece a droga, que achata pessoas. Não criticam a violência dos ladrões que roubam celulares, que matam pessoas para poder continuar usando droga. Não criticam a violência do fluxo que impede moradores de saírem da própria casa. Aí essa ONG fica calada. Só para você ter uma ideia, o tráfico e o consumo Gente, deixa pra lá. de drogas é o motor da criminalidade no centro de São Paulo. Com uma pesquisa recente da Unifesp, 46% dos usuários admitem roubar pessoas. 44% dos usuários admitem roubar estabelecimentos comerciais. E 35%... Qual que é a origem dessa pesquisa? Eu queria muito saber. A própria realidade demonstra que tudo isso que ele defende não funciona. E o cara continua defendendo essa lógica. Mas aí você tem que entender uma coisa, o camarada. Por que ele defende tanto esse tipo de lógica? Porque ele vai criando o terror do usuário de droga. Você percebe que desde o começo ele vai construindo uma narrativa de como o problema é o usuário de droga, o problema é o usuário de crack. E aí qual que são as soluções que ele dá? Ou é violência policial, que ele falou abertamente, não, tem que usar a bomba de gás, tem que usar a bala de borracha, né? Ou é a internação compulsória, que também é violenta. Tá ligado? Mas aí o que acontece? Isso dá voto. Dava, né? Porque pelo que parece, no pé que a coisa anda pra esse camarada aí, ele nem vai ser eleito. Tomara! Dos usuários admitem se prostituir. E vamos concordar? São só os que admitem. É difícil uma pessoa admitir esse tipo de conduta. Agora, num universo de tanta criminalidade, o indicador é assustador. E isso dá norte do índice de criminalidade. Não, e aí é uma questão que é o seguinte: eu nunca vi polícia invadir festa rave. Te garanto que tem mais droga na festa rave do que na Cracolândia. Isso eu te garanto. Tá? Isso eu te garanto com. Cadê o Rubinho fazendo CPI para investigar festa rave? Tem? Não tem, né?
Porque não dá voto. Não dá voto prender branco. Não dá voto investigar branco. Você tá entendendo? Não pega bem você investigar branco rico. Não pega legal. Criminalidade que acontece em São Paulo. Só que essas pessoas roubam, furtam não é para se alimentar, porque a alimentação vem das ONGs. Eles roubam, furtam para usar droga. E eles têm um ambiente fértil para isso, porque a ONG continua alimentando eles naquele local e não oferece uma alternativa para deixar a criminalidade e o uso de drogas. O prefeito que fez isso, você fez de tudo para ele não virar presidente em 2018, o seu grupo, né? Porque foi o Kim Kataguiri que pediu voto útil no Bolsonaro. Não é alinhamento político. A gente tirou foto com o cara, votou na esmagadora maioria das pautas do cara, mas não é alinhamento político, tá? E aí eu vou explicar para você como funciona a máfia da miséria. E é um diagrama muito simples. As ONGs combatem o policiamento. O policiamento, naturalmente, encontra Gente, é sempre muito simples, tá? É sempre muito simples. Pra essa galera é tudo muito simples. resistência dos usuários, das ONGs, dos Pra quem defensores dos quiser, direitos ó, eu recomendo pra quem quiser, olha só, esse livro aqui, ó, inclusive eu tenho que comprar ele, entendeu? Que eu li um trecho dele, mas eu não li tudo. Mas ele é bem interessante. Direito Penal e Guerra às Drogas. Esse é um dos livros que eu vou comprar. Do Valois. Quer ver? Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, tá? Luiz Carlos Valois. Esse livro é muito bom, que vai falar sobre essa questão da guerra às drogas. humanos e da imprensa para entrar no local. As ONGs distribuem marmitas para os usuários e os traficantes distribuem a droga. E ali cria-se um ambiente fértil para a manutenção da Cracolândia. A Cracolândia aumenta de tamanho em São Paulo desde a gestão Fernando Haddad. Ela existe há algumas décadas, mas é na gestão Fernando Haddad que ela aumentou. Por quê? Porque o Haddad criou o Bolsa Crack. Ele passou a pagar os usuários de drogas com dinheiro público. O que alimenta Não, velho. Olha só, gente. Já tem 26 minutos de react. Eu não vou repetir tudo que eu já falei, tá? Eu já falei da questão do programa do Haddad. Não foi Bolsa Crack. Você tá entendendo? Não foi nada disso, tá? Ele. Eu já falei disso, eu não vou repetir, porque senão eu vou ficar repetindo a mesma coisa aqui. Vai ficar maçante pra vocês. o tráfico de drogas? Justamente a Bolsa Crack. E aí, a partir do momento que o Fernando Haddad começou a pagar usuários de drogas para ficarem no centro de São Paulo, o ambiente se tornou favorável para usuários do país inteiro virem para São Paulo. E a indústria da droga cresceu ainda mais, cresceu de maneira exponencial, e a Cracolândia se tornou o que é hoje. Só para você ter uma ideia, Não, então não é mais fácil acabar com os traficantes. Então, não tem como você acabar com o tráfico de drogas, gente. Não tem como você acabar. Você tira um, entra outro no lugar. Você entendeu? Isso é reposto, não adianta. O único jeito de você acabar com o tráfico de drogas é legalizando as drogas. Bolsa Crack, a prefeitura dava R$ 15 por dia para os usuários e ainda hospedagem. E aí vem alguns dados. No primeiro dia, o preço do crack dobrou. A pedra passou de 10 para R$ 20. O preço que Tem vários, não tem dados, tem vários dados falando que o programa era positivo. Vários dados. Tá ligado? era R$ 10 há 10 anos, mudou com a ajuda do Fernando Lembrei quando o Dória resolveu lavar as calçadas de madrugada, jogando água em moradores de rua. Haddad. Sabe quem ganhou dinheiro? Não falou nada, o Rubinho aplaudiu isso na O época. traficante. Os traficantes agradeceram. Após um ano, o fluxo aumentou em 140% na região. Culpa da gestão Fernando Haddad com o Bolsa Crack que ele criou. As ONGs se multiplicaram nessa época, porque passaram a receber mais dinheiro da Secretaria de Assistência Social para manter as pessoas em situação de rua. E vamos concordar? Reduziu alguma coisa? Retiraram pessoas da rua? É uma das coisas que eu quero investigar na CPI. A quantidade de pessoas que foram atendidas nos últimos anos e quantos foram retirados da rua, para onde eles foram direcionados, quantos foram curados do vício da droga. Porque enviar dinheiro público para apenas distribuir mais. Ô, gente, vou contar uma coisa pra vocês não vão ficar surpresos não, tá? Sabe o que muita gente faz pra tratar vício em crack? Distribui maconha. Eu tô falando sério, tá? Tem estudos no exterior, se eu não me engano no Canadá tem, nos Estados Unidos tem, na Europa tem alguns lugares, que eles pegam e eles substituem uma droga pela outra, porque a maconha é muito mais fácil do usuário aprender a controlar e conviver com o vício dela, né? Do que com crack. Então você tem vários estudos, vários métodos de fazer as coisas, tá ligado? Mas aí que nem, por exemplo, você vai fazer uma parada dessa, tem que legalizar a maconha, você entendeu? Então, tipo assim, a solução para esse tem solução, tá? O problema da Cracolândia tem solução. Só que o problema é, essa galera vai querer acabar com o capitalismo? Um dos fatores preciso é isso, porque é preciso acabar com a concentração de renda, é preciso acabar com a desigualdade social, você entendeu? É preciso acabar com a disparidade de acesso aos bens necessários para a reprodução da sua vida. Porque não adianta nada você virar pro cara, ó, então, vamos sair da rua e o cara não ter para onde morar, não ter trabalho, você entendeu? O trabalho dele pagar mal, você entendeu? Você vai acabar com a Cracolândia o dia que você pegar aquele usuário, aquela pessoa que tá lá e dar qualidade de vida para ela, né?
E outra, só o tráfico de drogas só tem uma solução pro tráfico de drogas, é legalizar as drogas, tá? Ah, não, mas isso é muito radical, gente. Eu falei que eu tinha uma solução. Eu não falei que você ia gostar da solução que eu propus. Só isso que eu queria falar. Marmita, você não está ajudando ninguém, você só está custeando o tráfico com dinheiro público. Mas aí vamos aos motivos da CPI. O primeiro deles é combater e expor a máfia da miséria. Custeando o tráfico com dinheiro público. O PCC surgiu da onde, hein? Dentro da penitenciária. Quem financia a penitenciária? Ah, dinheiro público. Não dá para continuar pagando para ONGs manterem o tráfico de drogas. É uma conta muito simples e uma linha muito reta. Quem tem medo dessa CPI, na verdade, tem medo do tráfico de drogas ou da política de cancelamento utilizada por pessoas que se valem da miséria do tráfico de drogas para ter o seu capital financeiro ou político mantido. Os moradores e comerciantes da região do centro de São Paulo merecem ser ouvidos e eles merecem respeito. Até hoje, a política... Ninguém nega isso. Ninguém nega que o morador merece respeito. Mas essa solução que você está dando vai intensificar o problema. Simplesmente escuta as ONGs, os usuários de droga e os militantes dos direitos humanos. Quanto nós vamos ouvir os cidadãos que carregam a cidade nas costas? Inclusive, nesse universo, eu criei... Ah, então é o trabalhador que carrega a cidade nas costas. Ah, entendi. a Frente Parlamentar de Defesa pelo Centro para ouvir os comerciantes, acolher suas demandas, trazer eles para perto do Poder Legislativo e propor medidas reais que tragam uma solução para as dores deles, em especial para combater a Cracolândia. E aí vem alguns dados sobre a Cracolândia apenas no ano de 2023. 7% de aumento no número de furtos, 14% de aumento nos casos de lesão corporal. Ou seja, índices crescem 6,4% e 14% respectivamente neste ano, em comparação com a 2022. sensação de insegurança. Quem que era o prefeito de São Paulo em 2022 mesmo? Quem que era o governador de São Paulo em 2022 mesmo? Só essa pergunta que eu gostaria que ele respondesse. É alguém do PT? Ah, 2022 quem governava São Paulo era o PT? De criminalidade tem aumentado, junto do aumento justamente dessas ONGs que mantêm a região. Só para você ter uma ideia do resultado, mais de 50% das lojas que estavam na região fecharam as portas. É desemprego e renda indo embora de São Paulo. Renda honesta. E aí é aquele movimento que eu falei da especulação imobiliária rodando ali, né? Eu só falei, tá? Isso aí tem os dados aí que você pode pegar lá, as movimentações em cartório que você acha essa Que a porra. renda do tráfico continua aumentando. O problema é que no meio de tudo isso, a esquerda continua incentivando e romantizando os usuários de droga, além de endeusar aqueles que se beneficiam da miséria na cidade de São Paulo. O grande fato é que desde 2015, gestão Fernando Haddad, ONGs, artistas e usuários Bloco da Cracolândia dribla dispersão de fluxo para sair no carnaval, organizado por ativistas e usuários de drogas, bloco de carnaval da Cracolândia. fazem um bloco de carnaval da Cracolândia. Pois é, tem até nome, Blocolândia. Aí eles têm um objetivo, segundo eles mesmos apontam. O objetivo é integrar a comunidade ligada à Cracolândia e usar a folia como forma de redução de danos. Que redução de danos? Eles criaram agora um bloco que romantiza a Cracolândia, romantiza os cracudos, as pessoas viciadas que estão entregues à morte, esculhamba completamente quem mora na região e ainda diz que isso é política de redução de danos. Redução de danos é você acolher o sujeito, levar para um abrigo, dar um teto para ele, Eu acho que a ideia, eu não vou negar não, a ideia é ruim, mas o que você está propondo é pior. aproximar da família e tratar o vício de drogas. Não é criar um ambiente para ele consumir mais drogas. Aí eu quero que você veja essa foto aqui. Um Noia no meio de um bloco de carnaval com uma plaquinha, que incrível. O fluxo é indomável. Hoje parece realmente indomável. A plaquinha do Noia parece ter razão. E eu comecei a experimentar isso na minha pele, quando vi a política de cancelamento que moveram contra mim e contra os vereadores que assinaram a CPI, simplesmente porque nós queremos investigar o que acontece em São Paulo. Mas não é porque tem um Noia com uma plaquinha indomável, porque a mídia, a establishment, a imprensa esquerdista vão tentar me cancelar que eu vou parar. Até porque eu não fui eleito para agradar essa gente. Eu fui eleito para fiscalizar. Eu fui eleito para expor as mazelas, para colocar o dedo na ferida. E isso eu vou continuar fazendo. Mas sabe o que é mais bizarro? Esse bloco da Blocolândia foi até inscrito nos blocos oficiais da cidade de São Paulo na gestão Fernando Haddad. E aceitaram. E o pior, o bloco existe até hoje. Aí tem um outro E olha pra você ver, ele fala que a violência cresceu em 2022. Mas aí quando ele vai falar das políticas, ele fala da política de 2015. 7 anos de diferença. Você tá entendendo? Nunca é culpa dos aliados dele, nunca é culpa. É tipo a galera que tá agora falando que a cagada que o Milei tá fazendo não é culpa do Milei, é culpa do antecessor. Quando chegar no final do mandato do Milei, poxa, mas aí a culpa é do antecessor. Sempre a culpa nunca é dos caras, tá ligado? caso, que eu já mencionei, inclusive, no vídeo. Foi eleito para agradar a imobiliária, exatamente. Isso, foi Imobiliária, construtora e por aí vai. 2016, também na gestão Fernando Haddad. Além de distribuir seringas e cachimbas, elas querem resolver o problema com o futebol, cinema e pipoca. É exatamente isso. Elas militam contra a internação compulsória, abrindo aspas porque diz a Craco Resiste. A internação compulsória é transferir o dinheiro para clínicas terapêuticas atendendo a interesses políticos. A Craco Resiste E que dessa vez você não botou a imagem de onde você tirou isso na tela, hein? também existe até hoje. Então, se você cria uma política de internação compulsória, segundo a Craco Resiste, você está dando dinheiro para clínicas terapêuticas. E aí não pode. Mas daí Clínicas terapêuticas que são. Procurem saber quem que são os donos dessas clínicas terapêuticas. Curiosamente, são pastores de igreja evangélica. Vocês sabiam disso?
dinheiro para ONGs, para simplesmente distribuir marmita e manter as pessoas na rua, pode. Tem um Greg News que fala sobre comunidades terapêuticas. Ele pega e junta os dados lá, é muito Porque bom. a lógica que existe para clínicas que tratam as pessoas não vale, mas para eles vale. A gente vê que o objetivo aqui, nesse post da Craco Resiste, é exclusivamente financeiro. E é justamente aqui que nós queremos buscar. É aquele caso do follow the money. A partir do momento que nós começamos a seguir o rastro de Podemos seguir o dinheiro de quem te financia? dinheiro, nós começamos a perceber as pessoas que estão envolvidas com isso. Basta ver quem está pedindo dinheiro com essa crise, e aí você começa a entender o que está acontecendo. E vale dizer que no passado, algumas ONGs já perderam convênio com a prefeitura por causa de corrupção e de calotes com prestadores de serviço. Claramente isso foi na gestão Haddad, não precisa nem falar. E aí, a gente tem o outro lado da história. Engraçado, quando ele vinha mostrando as reportagens tudo, mas agora ele não mostra. Vocês repararam isso? Como é que é estranho? Como é que só mostra quando interessa? Porque aí, se ele mostrar, a galera vai atrás. Opa, aí tem um monte de coisa que desmente o que ele falou, aí não pode mostrar, O né? governador Tarcísio de Freitas, ele combate a Cracolândia com medidas reais. Na gestão de HIT, mais de 1.000 pessoas foram presas na região. E mais, o Tarcísio expandiu os locais combate a Cracolândia com medidas reais. Na gestão de HIT, Polícia prendeu mais de 1.300 suspeitos na região da Cracolândia em 7 meses. Suspeitos. O que configura um suspeito, gente? O que configura um suspeito? O que der na telha do policial, né, velho? mais de 1.000 pessoas foram presas na região. E mais, o Tarcísio expandiu os locais para internação de usuários. Mais de 114% de aumento no número de usuários internados. Isso é gestão séria para combater a Cracolândia. A política séria, que combate a Cracolândia, ou a política de ONG, que simplesmente alimenta o tráfico dos usuários? A questão é a seguinte. O Lula entrou em campo, a Marina Silva entrou em campo, Lindbergh Farias entrou em campo, isso só mostra que a esquerda está unida com as ONGs. E se a esquerda está do lado, naturalmente, eu estou do outro. Não é a política de cancelamento de redes que vai me intimidar. Eu já estou bastante maduro e bastante Cara, se esse cara não for eleito, eu vou rir tanto desse maluco, velho. Na moral, eu vou rir tanto desse calejado maluco. para dar risada Eu vou fazer uma live só pra rir desse trouxa. dessa gente. E sabe o que é mais engraçado? O Lula saiu em defesa do padre Júlio. E quantos desses internados foram recuperados? É uma boa pergunta, tá ligado? É uma boa pergunta. Eu queria saber qual que é a taxa de recuperação das pessoas que são internadas compulsoriamente. Aí o que acontece? Por que ele não vai mostrar isso? Porque aí, se você pegar esses dados, vai ser contra a narrativa dele. Porque, galera, é muito comum pessoas que são internadas compulsoriamente voltarem até o vício normal. Porque aquela questão, tipo assim, só pra você ter uma ideia, eu não tô brincando. Eu tenho parente que foi internado por causa de alcoolismo. Não tô brincando, eu tô falando sério, tá ligado? E aí o que acontece? Se a pessoa não quiser largar o vício, você pode fazer o tratamento que for que ela vai voltar pro vício. Tá entendendo? Disse que o padre Júlio segue os passos de Jesus. É até engraçado. Graças a Deus a gente tem figuras como o Padre Júlio, na capital de São Paulo, que há muitos e muitos anos dedica sua vida para tentar dar um pouco de dignidade, respeito e cidadania às pessoas em situação de rua, que dedica sua vida a seguir o exemplo de Jesus. É claro, né, Rubinho? Jesus foi lá e quis botar uma lei para dar comida para morador de rua. Ele não dividiu o pão com os pobres, não, né? Ah, só para saber mesmo, né? É aquela questão, Jesus existe conforme eu quero que ele exista, né? É que nem os crentes com os versículos da Bíblia. O versículo da Bíblia só vale quando concorda comigo. Engraçado ver o próprio Barrabás comparando uma pessoa ao próprio Jesus Cristo. Só que quem Cara, na moral, velho. está atacando nesse momento é exatamente a mesma mídia de esquerda que quer abafar os escândalos da Choquei e da Mind8. A grande verdade é que nesse momento Sabe qual é o problema do escândalo da Choquei e da Mind8? É o seguinte, o escândalo da Choquei e da Mind8, sabe como é que você acaba com isso? Regulando a mídia. Sabe por que na China você não tem um monarca falando de Ratanabá e de fraude às urnas? Sabe por que na China você não tem uma Mind8 e não tem uma Choquei? É simples, a mídia lá é regularizada. O que a gente da esquerda quer? Ao meu ver, eu vou falar por mim e acredito que os meus camaradas da esquerda radical também querem regulação das mídias sociais. Mas aí, vai falar isso pro Rubinho, ele vai falar que é a ditadura. Não, a dentadura! Eles querem fazer a dentadura! Porra, pelo amor de Deus, cara. Ele quer a liberdade restrita, mas ele quer que pula Choquei. Porra, uma coisa vai em conflito com a outra, caralho. a esquerda e o senhor Lancelotti estão morrendo de medo da CPI, que vai investigar as ONGs e expor os podres que eles têm lá dentro. Expor os ganhos que eles têm lá dentro. Basta ver as Caralho, velho, quem que faz ganho? ONG pra ter ganho? Se fosse ONG que faz você ganhar dinheiro, bilionário não tinha empresa, tinha ONG, caralho! figuras que estão me criticando. Lula, Marina Silva, Guilherme Boulos, entre outros. Naturalmente tem coisa muito grande aí dentro. E esse tipo de política que eles têm adotado só me motiva a ir a... Cara, me irrita tanto essa porra desse lettering passando toda hora.
fundo. Se eles estão tão revoltados com uma CPI, é porque a gente tem que levar ela adiante. E aí eu digo para vocês, abrindo a CPI, todos os atores, agentes políticos e pessoas que estejam envolvidas com a máfia da miséria, direto ou indiretamente, serão convocados. Por isso eu peço seu apoio. Se você concorda comigo, se manifeste. Me ajude a pressionar, a conduzir essa CPI para que a gente possa expor a máfia da miséria. Do contrário, os demais colegas, e principalmente a cidade de São Paulo, continuará refém da Cracolândia. Eu conto com seu apoio. Ah, você vai contar com meu apoio porra nenhuma, que eu não tô nem aí pro seu trabalho patético, que você só faz merda. Tomara que você não seja eleito, tá? Que você é tão a favor da liberdade restrita de expressão que você foi e me bloqueou na porra do Twitter. Caralho, tá? Pra você que tá vendo aí pelo YouTube, um beijo no seu coração, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu não vou falar mais aí. Deu 40 minutos de react. Se eu fizer falar mais alguma coisa, eu vou ficar pra eternamente, tá? Um beijo enorme no seu coração, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!